Olá, turminha. Bom, o tema da nossa aula de hoje é tipos sanguíneos, só que hoje nós vamos falar sobre o fator RH. Vamos descobrir porque se você tem sangue A, sangue B, sangue AB ou sangue O, ao mesmo tempo você diz que ele é positivo ou negativo. Então, esse é o fator RH. Fator RH ou fator Rhesus, porque a proteína, na realidade uma glicoproteína, que determina esse tipo de sangue, ela foi descoberta numa pesquisa envolvendo o macaco rhesus, o macaco asiático. E, na realidade, você não tem uma substância só, são muitas substâncias, e a substância mais importante é o fator RH ou o fator D. Por isso que, de vez em quando, ao invés de fator RH, aparece o fator D, certo? Bom, vamos ver como é que esse fator RH é determinado. Na realidade, esses antígenos, né, o glicoproteína RH, pode aparecer ou não também nas hemácias. Então, olha só o que acontece. Se o indivíduo tem esse fator RH, se ele tem esse antígeno RH, ele é chamado de RH positivo. Se ele não tem esse antígeno, esse fator RH, ele é chamado de RH negativo. Então, o positivo tem o fator RH, o fator D. E o sangue negativo, RH negativo, não o tem. Ok? Então, tá aqui, olha. Tá? Presente no RH positivo e ausente no RH negativo. Não se esqueçam que, na realidade, são muitos antígenos. O mais importante dele é o fator RH, ok? Bom, e aqui vale uma máxima. Aquela substância que você tem no corpo, ela é familiar e você não pode rejeitá-la. Você não pode produzir anticorpos. Mas se você não tem a substância, ela é estranha e você vai rejeitar, você vai produzir anticorpos. Tá? Então, isso vale para o fator RH. Olha só, o RH positivo, ele tem a proteína, tem o antígeno RH. Então, ele não pode produzir anticorpos anti-RH. Já o indivíduo que tem sangue RH negativo, essa substância está ausente, o antígeno está ausente. Então, como não é familiar, ele vai rejeitar. E ele pode produzir anticorpos anti-RH. De novo, é uma questão genética. Tá? Então, essas substâncias, elas são determinadas geneticamente, envolvem duas variações do gene R. Tá? O alelo errão e o alelo errinho. Bom, o errão, obviamente, é um alelo dominante. Ele determina a presença do fator RH. Já o RH negativo, a ausência, é uma condição determinada pelo alelo recessivo errinho. Então, errão, RH positivo. Errinho, RH negativo. Dá uma olhada nos genótipos. O indivíduo que tem sangue RH positivo, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. É um fenótipo dominante. Então, ele pode ser errão, errão ou errão, errinho. Já o indivíduo que tem sangue RH negativo, esse não. Esse tem fenótipo recessivo, então seu genótipo é recessivo, duplo recessivo. Então, é rinho, é rinho. Tá? Então, aqui uma das partes que você precisa saber de mais importante no fator RH. Tá? O tipo de sangue e a sua genética. Ok? Bom, vamos falar agora sobre transfusão de sangue. Aqui também tem um quadro a ser observado na hora da transfusão. Então, dá uma olhadinha. Ó. Sangues iguais são compatíveis. O sangue RH positivo, ele pode doar e receber de um outro RH positivo. O sangue RH negativo pode doar e receber de outro sangue RH negativo. Agora, entre sangues diferentes, não tem essa reciprocidade. O RH positivo pode receber do negativo, mas ele não pode doar. O RH negativo não pode receber sangue positivo. E a explicação é simples. Como ele não tem esse antígeno, se ele entrar em contato com um antígeno, com um fator RH, ele vai produzir anticorpos anti-RH. Então é por isso que ele não pode receber sangue que tem o antígeno RH.
Tá? Bom, só que aqui tem uma ressalva. Quando a gente compara com o sistema ABO, tem que ressaltar que no sistema ABO, a presença de anticorpos de aglutinina é uma coisa natural. O indivíduo que tem sangue A, ele tem naturalmente anticorpos aglutinina anti-B. O indivíduo que tem sangue B, ele tem naturalmente anticorpos aglutinina anti-A. E o indivíduo que tem sangue O tem aglutinina anticorpos anti-A e anti-B. Então, é natural. Mas o indivíduo RH negativo, ele não nasce com os anticorpos anti-RH. Inclusive, ele só vai produzir esses anticorpos se ele entrar em contato com o sangue positivo. Se ele entrar em contato com o antígeno RH, isso vai estimular a produção de anticorpos anti-RH. Inclusive, a maioria das pessoas que tem sangue RH negativo passa por uma vida toda sem produzir anticorpos anti-RH. Tá? Isso dá margem a uma situação emergencial. O indivíduo que tem sangue RH negativo, se ele nunca recebeu o sangue positivo, ele não tem anticorpos anti-RH. Então, numa emergência, ele pode até receber sangue positivo. Então, o que vai acontecer? A hora que ele receber esse sangue positivo, ele vai ser estimulado, ele vai ser sensibilizado e vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Só que isso demora tempo. Isso demora semanas. Até que ele tenha um volume considerável de anticorpos anti-RH que possa causar rejeição, já se passaram semanas, então ele já pode ser levado para um lugar onde haja sangue compatível disponível e fazer a troca. Agora, isso só pode acontecer uma única vez, porque nesse contato que ele teve com sangue positivo, ele vai ser estimulado, vai desenvolver uma memória imunológica e daí para frente ele vai ter anticorpos anti-RH. Então, numa próxima situação, ele já não pode mais receber o sangue positivo. Tá certo? Então, é assim que funciona o sangue RH, o fator RH ou fator D. Ok, turminha?